material extremamente sentimental, né, até dada a grande heterogeneidade dele. Mas na frente ele vai falar melhor sobre isso. Ok? Então, primeiro eu trouxe aqui uma citação, né, desse autor, do livro Solomon Johnson, né, um livro de estruturas metálicas. Vocês conseguem ver meu mouse aqui, né? Onde ele fala, né, que o projeto estrutural, certo? Eu botei em inglês porque é uma citação, certo? Não é porque eu seja besta, não. Tá? Mas o projeto estrutural é uma mistura, né, de arte, ciência, isso combinado com a experiência do engenheiro, né? Vamos parar por aqui só um minutinho, né? Quando ele fala arte, eu entendo muito que deve-se a criatividade do calculista, a criatividade do engenheiro, né? Pensar um pouquinho fora da caixa, né? Mas esse pensamento fora da caixa não é um pensamento de... Agora eu vou começar um pouco criticando nossos colegas arquitetos para não perder o hábito de um calculista sempre falar mal de arquiteto, né? Mas é falar mal no bom sentido, tá? A gente é que nem Tom e Jerry, um sem o outro não existiria, tá? Então, pensar fora da caixa da gente, né, tem que estar baseado na ciência, certo? Por isso que eu grifei aqui ciência, né? Quando ele fala ciência, ele fala aqui na estática, dinâmica, mecânica dos materiais, análise estrutural, né? Tudo isso é a ciência que o projetista usa, né? Mas essa ciência, por sua vez, tem que estar apoiada na experiência do projetista. Isso porque, né, muitas vezes, pelo software mais moderno que você use, o mais potente que você utilize, ele está passivo de dar uma resposta beba. Na resposta beba, claro, você fez alguma besteira, né? Ou um lançamento errado, ou não foi lá fazer uma análise mais refinada de algo que precisava ser feita, né? Porque o computador ele faz o que você manda, né? Então, essa experiência do projetista, interpretar os resultados, né, então, bom senso, é fundamental para quem projeta uma estrutura, né? Eu já ouvi de muitos colegas, né, dizer, não, foi o software que me deu. Não, não foi o software que ele deu, né? Você botou uma besteira, né, o software cuspiu outra besteira e você entregou ao seu cliente, tá? Então, a nossa arte, né, a nossa criatividade tem que ser apoiada em ciência, né, e em bom senso, né? Bom senso, eu digo, na experiência de quem projeta, certo? E tudo isso, né, no projeto tem que ser seguro, econômico, né, até porque se for, né, algo muito caro, o teu cliente só volta para tu uma vez, né, ou melhor, ele nem executa o teu projeto, né? Existem alguns empreendimentos que a pessoa prefere contratar um outro projeto, né, pagar um outro projeto a um outro calculista, porque a economia vale a pena, né, porque esse projeto ficou economicamente inviável, né? O professor Bernardo Horowitz, né, que vai palestrar amanhã, ele foi orientador do meu mestrado, ele dizia muito na aula, né? Isso, desculpe as meninas, não é uma citação machista, não, mas dizia mais para a gente assim, né? Segurança é no feminino, mas não quer dizer que vocês tenham que se agarrar, né? Porque a segurança ela tem que estar atrelada à economia, né? Eu não posso pegar o meu pilar, encher de ferro, né, em prol da segurança, tá? Isso não existe, isso é até um desrespeito com quem lhe contratou, ok? E a sua estrutura, ela tem que servir, cadê meu mouse? Aqui. Servir aquilo, né, a finalidade última dela, tá? E quando a gente fala em finalidade última, tem muito a ver com a palavra nova hoje, que está na moda, que é desempenho, né? Desempenho é justamente a sua estrutura atender aos requisitos para a qual ela foi projetada, né? Imagine vocês, por exemplo, que eu esteja projetando um edifício, onde nesse edifício vai funcionar um laboratório de alta precisão, tá? E essa minha estrutura que eu projetei, esse meu edifício, eu deixo ele um pouco flexível, onde passa um carro na rua e vibra o meu edifício. Isso acontece, tá? Então, as máquinas que estão ali dentro, certamente, elas vão medir, né, fazer medições erradas naquele laboratório. Então, esse meu edifício que eu projetei, seja ele seguro, seja ele econômico, tá? Ele não vai desempenhar, não vai ter um bom desempenho, né? Porque ele foi projetado para ser um laboratório, eu não posso fazer um laboratório ali dentro.
Então, de que me serve esse edifício? Tá? Então, isso tudo tem que ser observado em um projeto estrutural. Essa definição que eu achei mais legal de projeto de estrutura. Certo? Então, quais seriam os princípios de um projeto ótimo? Né? Primeiro, que projeto ótimo, vamos dizer assim, não existe. Tá? Então, primeiro, menor custo. Tá? O teu cliente vai sempre querer pagar o mínimo por aquele empreendimento. Só que lembrando, como eu falei há pouco, né, um slide atrás, esse custo tem que estar sempre atrelado à economia. Tá? Desculpe. Esse custo tem que estar sempre atrelado à segurança. Certo? Então, vamos lá, menor custo. Menor peso, né? Veja que quando eu falo em peso, eu já estou trazendo um pouco para projeto de aço, onde o custo é medido pelo peso da estrutura, e não pelo volume de concreto, como você tem nos edifícios, né, de concreto. Então, pessoal, quando eu falo menor custo, quando eu falo menor peso, você remete diretamente a menor custo. Mas isso não é uma relação tão trivial, tá? Porque essa ideia de menor peso e menor custo não é tão direta. Imagine, por exemplo, que eu vou fazer uma edificação de, sei lá, 6 mil metros quadrados, tá? E nessa edificação eu tenho 20 tipos de perfis metálicos diferentes. Ora, 20 tipos de perfis metálicos diferentes, isso vai me gerar um desperdício absurdo, que eu não vou poder emendar os perfis, tá? Na hora da compra, né, a pessoa, imagine você comprar 20 toneladas de um certo perfil, ou comprar 2 toneladas de um, 1 tonelada de outro, 4 toneladas de outro. Quando a gente tem um volume grande, o vendedor, né, a Gerdau, a Açuminas, ela forma o que ela chama de feixes, tá? Então, se você comprar um feixe, é mais barato do que você comprar um perfil específico, certo? Então, nem sempre menor peso está atrelado a menor custo, porque, recapitulando, eu tenho a questão do desperdício, né? E tem a questão da compra em quantidade, tá? E um outro problema é que você vai ter uma grande dificuldade em fazer todo o gerenciamento de perfis na obra, né? Veja que um perfil, a diferença de um para outro, até se for da mesma família, é milimétrica, na espessura da alma, a espessura da mesa. Imagine um engenheiro de campo, né, para saber qual é o perfil 226, 219, isso é muito complicado, tá? Então, às vezes, vale mais a pena você ter uma obra um pouco mais pesada, certo? Onde os perfis tenham uma variabilidade menor, certo? Tem um engenheiro de estrutura metálica muito bom, Ottoboni Pinho, ele é autor de livros e mais livros, e ele dá muitas palestras, inclusive aqui em Recife, ele já veio diversas vezes, que ele fala que, no máximo, você utilize 5 tipos de perfis em uma obra, tá? Dependendo, obviamente, do porte, certo? Segundo ponto, tempo de construção, né? Eu quero ter minha obra no menor tempo possível, tá? Primeiro, porque com menos tempo de obra, eu gasto menos com mão de obra, com folha de pagamento, tá? E tem um aspecto aí que você não, geralmente as pessoas não estão muito ligadas. Se eu faço uma obra em um ano, né, a variabilidade de preços, né, devido à inflação e um monte de coisa, é muito menor, né? No começo do ano teve um problema aí no peso do aço, porque o chinês brigou com o americano, lá aquela confusão deles toda, quem pagou o pato foi a gente aqui, porque o preço do aço pipocou, certo? Então isso tem que ser observado, né? Quanto mais rápido eu faço uma obra, menos eu vou estar sujeito a essa variabilidade. Só que se eu quero menor tempo de construção, eu tenho que aumentar o quê? Eu tenho que aumentar minha mão de obra. E a minha mão de obra aumenta custo, tá? Você pensa, tá, não vou usar mão de obra, eu vou industrializar, né? Lembre que, aí já estou aqui no 1, 2, 3, 4, quinto item, materiais manufaturados são mais caros, né? Então, o pilar, se você pegar, né, conseguir medir o preço de um pilar moldado em bloco, né, um pilar pré-moldado é muito mais caro, certo? Só que essa equação tem que ser equilibrada, tá? Então, você tem que sempre equilibrar custo da obra, peso, tempo, mão de obra e manufatura. Então, isso não é uma conta simples, né? Ninguém vai fazer essa conta, obviamente, isso é uma equação aí com milhares de variáveis para você começar a otimizar isso daí, certo? Então, isso é mais da experiência do projetista, tá? E tudo isso que eu falei agora tem que estar aliado a quê? A você ter uma eficiência
maior da edificação. Eficiência, entenda-se, tá? Desempenho. Então, esse projeto ótimo de estrutura, nunca você vai ter um menor custo. Se você tem um menor custo, você vai ter um tempo, talvez um tempo maior. Se você tem mais mão de obra, tem mais custo, tem menos tempo. Então, você tem que equilibrar todas essas variáveis aí, ok? E, só para fechar esse slide, tem que lembrar sempre de uma coisa, tá? Nem sempre um projeto ótimo para a construtora A é um projeto ótimo para a construtora B, certo? Então, só um pouco aí do histórico, né, das construções em aço, tá? Primeira estrutura que tem notícias construída em aço, no caso em ferro fundido, foi em 1779, né, uma ponte na Inglaterra. Não me peçam para falar esse nome, porque eu não sei falar isso aqui. Coldbrooke-Dale, eu não sei falar isso aqui, tá? Essa ponte aqui da esquerda, certo? É uma ponte com vão central de 30 metros, tá? Uma ponte em arco de ferro fundido, tá? Lógico, da primeira, né, de 1779 para 1840, né, já tem uma grande quantidade, obviamente, de estruturas de pontes construídas, mas eu coloquei essa particularmente, essa ponte na Britânia, que foi uma ponte, a primeira feita com ferro forjado, certo? É uma ponte na Britânia, onde essa viga da ponte é uma viga contínua, isso é uma ponte ferroviária, o trem passa aqui dentro, tá? E é uma ponte contínua, certo? Já em ferro forjado. Em 1856, né, teve esse cabo aqui, Bressmer, ele ele industrializou um processo que já era conhecido desde a China antiga, né, onde permitiu a produção de aço. Tá? Aço, eu grifei aqui aço, porque essas duas pontes anteriores eram pontes em ferro fundido e ferro forjado. Quando eu falo em aço, tá, eu já estou falando em uma liga metálica, né, em um material de melhor qualidade, certo? E isso permitiu o quê? Permitiu a produção em larga escala. Tá? Quase 10 anos depois, esse processo de Bressmer, ele é melhorado por esses dois aqui, Siemens e Martin, tá? E em 75, a primeira ponte em aço. Esse laminado aqui, me perdoem, eu devia ter apagado. Não é em aço laminado, perdão. É em aço, tá? Essa ponte é nos Estados Unidos, tá? E ela é composta por 3 vãos, né? Um vão central, 158 metros, né? Ladeada de 2 vãos de 153 metros. Ok? E a gente tem aí, em 1885, o primeiro edifício vertical em aço, o primeiro arranha-céu em aço, tá? Construído em Chicago, né? Vocês sabem que Chicago, acho que 20 anos antes, passou por um grande incêndio, onde a cidade quase que pegou fogo, quase que inteira. E ela foi toda reformulada, né? Toda planejada. E esse é considerado o primeiro arranha-céu. Né? Se diz arranha-céu, mas o edifício tinha 10 andares. Né? Então, para os nossos padrões atuais, 10 andares não é nada. Tá? Então, esse prédio ele foi construído em pórticos de aço, certo? E alvenaria, tá? Sobre viga e sobre pilar. Então, o aço foi o que permitiu você fazer um prédio alto, um prédio estável, né? Porque antes, como é que você conseguia isso? Né? Com a parede de alvenaria, certo? Claro, você tem aquelas catedrais antigas, né, na Europa, que é bem maior do que isso aí, tá? Mas o método construtivo, né, aquelas paredes enormes de pedra, não foi utilizado aí não, né? O elemento importante aí é o aço, ok? Então, pessoal, né, passando um pouco dessa parte mais introdutória, né, eu queria falar um pouco de vantagem e desvantagem, né, que a gente tem em empregar o aço, né. Primeira grande vantagem é que você tem uma tensão de ruptura muito elevada, né. Só para vocês terem ideia, a tensão última do aço A36, né, que é o aço que até 10 anos atrás era o aço mais comum, utilizado em perfis laminados, era da ordem de 450 MPa, né? Mais de 10 vezes maior do que um concreto de 40 MPa, né? Um concreto usual aí de edifícios de médio a grande porte, tá?
Atualmente, a gente já usa um outro tipo de aço, que é o aço A572, né? Há 10 anos atrás, esse tipo de aço A572 era conhecido como aço de alto desempenho, né? Devido à evolução dos processos, hoje o aço A572 já é o aço comum, o aço do dia a dia, tá? O aço A36, que há 10 anos atrás era o aço do dia a dia, já está mais um pouco escanteado, né? Mais restrito a chapa e perfis dobrados, certo? Os perfis laminados hoje já são do aço A572, beleza? Então, o que acontece? Ora, se eu tenho, por exemplo, né, vou ser mais direto, um pilar, para resistir a uma certa tensão normal, esquece o momento no pilar, vamos pensar bem simples, um pilar só esforço normal, né? O fato do aço ser 10 vezes mais resistente do que o concreto, né? Via de regra, eu posso ter uma seção transversal 10 vezes menor em termos de área, certo? Então, isso faz com que as estruturas de aço sejam muito mais esbeltas se comparadas às estruturas de concreto, ok? Eu estou falando, e às vezes eu fico meio perdido achando que porque meu hábito é dar aula para uma turma cheia de gente, onde eu vejo a cara das pessoas e as expressões da cara de cada um. Então, aqui eu estou vendo a tela branca, me sentindo um doido falando para nada. Vocês estão acompanhando direitinho aí? Estou falando muito rápido, né? Estou falando coisas que vocês estão perdidos. Eu quero um feedback aí. Alguém pode me dar esse feedback? Serginho, querido, Arthur Coutinho. Grande satisfação em vê-lo. E eu estou achando tudo excelente. Não, mas é uma satisfação ouvir sua voz. Viu, tranquilo, querido? Mas eu não sei. Está falando aqui, me interrompe. Vamos ver aqui. Tá todo mundo dizendo que tá ótimo, que tá no ritmo legal, show de bola, tudo bem esclarecedor, ótimo, tranquilo. Então, querido, eu acredito que a bola tá com você novamente. Beleza, vamos lá, porque falo muito e eu estou nem na metade. Valeu, Arthur, um abração, querido. Tá? Então, né, como eu disse, as estruturas as seções transversais são 10 vezes menores. Então, se você faz um prédio de 10 andares em aço, né, no prédio 10 andares em concreto, o de aço vai ser muito mais flexível, tá? Ele vai balançar muito mais. A gente vai ter um tópicozinho mais na frente falando sobre isso daí, tá? Segundo ponto é um material homogêneo, né? Ou seja, se eu pego uma viga de aço, né, e corto ela em 10 seções transversais, com certeza as propriedades dessas seções vão ser muito, muito próximas, né? O que em concreto não acontece. Porque concreto é uma zona, né? Uma zona não região, uma zona em termos de bagunça. É uma matriz cimentícia com um agregado miúdo, agregado graúdo, vazios, né? E ainda aço CA50, tá? Então, o concreto, ele é muito mais heterogêneo, o comportamento é muito mais complexo de ser entendido, e ainda tem um problema na fluência, né? Que é a cereja do bolo para bagunçar tudo, né? Porque, para quem está no começo aí, né, o concreto, ele depois de moldado, carregado, ele continua a se deformar por 3, 4 anos aí, certo? E a fluência é um fenômeno extremamente complexo de ser modelado, tá? Terceiro ponto é o comportamento elástico linear, né? E lá vou eu de novo esculhambar o pobre do concreto, né? Vocês, quem já está em concreto 1, sabe que o comportamento do concreto, ele tem aquele diagrama tensão-deformação parábola-triângulo, então ele é não linear. Então, no trecho elástico dele, ele já é não linear. O aço não. Ele é linear, bonitinho, né? Tem um patamar de escoamento. Isso porque, obviamente, é um material industrializado. Então, eu tenho todo um controle de qualidade na produção do aço. No concreto já não é tão simples assim. Tá? Dutilidade, né? O que significa dutilidade? Imagine vocês que, por alguma razão, né, você está carregando a sua estrutura, ela vai ruir. Então, antes da ruína, né, o aço se deforma aqui só a gota serena, onde dá tempo das pessoas correrem. Certo? Eu dou um exemplo, né, pessoal, certo? Meu irmão, quando foi se casar, em 2016, eu acho, sei lá, eu fui para a despedida de solteiro dele num lugar chamado Ruf Tebas. Não sei se vocês conhecem aí, me levaram para esse lugar. E o nome eu não sabia, mas Ruf é porque a galera fica no telhado, tá ligado? Então, é uma edificação antiga que certamente o telhado não foi projetado para receber pessoas e o telhado estava cheio de gente, mas cheio de gente.
todo mundo lá curtindo a vibe lá, vendo a lua, vendo as estrelas, e eu só pensando, essa merda vai cair, essa merda vai cair, né? Então imagine que você projeta um telhado, a carga de um telhado, por norma, é 50 quilos por metro quadrado, sem acesso ao público. Né? Vai um cara, cria um bar, enche de gente lá em cima, né? Então, se esse negócio for cair, se for cair, né? Espera-se que ele caia, e antes de cair, ele avise, né? Que ele fissure, que ele deforme, onde as pessoas consigam correr antes dele cair. E o aço me permite isso, tá? O concreto bem projetado, uma viga de concreto bem projetada, deve permitir grandes deformações antes da ruptura. Isso é de norma, certo? Então, ela rompe entre o estádio 2 e 3 ali, quem já está em concreto, certo? O aço, por si só, ele já é um material dúctil, tá? Eu tenho flexibilidade em mudar a utilização da edificação, né? Com aço eu consigo grandes vãos, então, queira uma casa, eu posso derrubar as paredes, eu tenho vãos enormes, construir um escritório, sei lá o quê, né? Eu posso, num prédio, emendar, fazer um andar a mais, certo? Porque você consegue soldar, lógico, né? Desde que inicialmente tenha sido pensado para isso ou feito um reforço de estrutura. Não vá pensar que o fato de ser aço eu posso sair subindo, cada andar em cima de andar. Não. Mas uma intervenção é muito mais fácil, né, do que se fosse feita em concreto armado. Né? Você vê que algumas estruturas de concreto, quando você precisa construir um andar a mais, geralmente faz o quê? Né? Você faz a estrutura de aço por fora, né? E faz um andar independente da estrutura de concreto existente. Tá? Isso é prático. Coleção Luiz, para quem conhece aqui Recife, foi feito isso nele há um bom tempo atrás. Tem boa interação com o concreto, ou seja, eu consigo fixar bem, né, elementos de aço em elementos de concreto, a gente vai ver isso mais na frente, tá? E velocidade de construção. Né? Uma obra de aço é muito mais rápida do que uma obra de concreto. Isso tem uma grande vantagem, que o empreendedor, ele pode o quê? Ele pode ter o retorno financeiro dele muito mais rápido. Né? Se você faz um prédio para alugar, e você reduz a tua obra em 1 ano, 2 anos, são 2 anos de aluguel que tu tem aí para receber. Tá? Tem uma desvantagem? Tem. Que o teu desembolso é muito mais rápido, certo? Então, quem incorpora, que obviamente no meu caso, né, como já dizia Bernardo, quem tem, constrói, quem não tem, calcula, e quem dá aula nem se fala, certo? Então, os empreendedores têm um negócio chamado curva de venda, tá? Então, ele não pode pegar e fazer a obra de uma vez só se ele não está vendendo. Até porque mesmo o banco, né, que financia, que banca a obra, só libera os valores, né, de acordo com o ritmo de venda. Porque senão o banco libera tudo, o cara faz a obra e não vende nada. Aí quebra, certo? Então, essa velocidade de construção não é uma vantagem absurda, uma maravilha. Não, tem que estar sempre equilibrado com essa tal curva de vendas, que obviamente não é o meu métier, ok? As desvantagens, tá? As desvantagens, a primeira delas, corrosão, tá? O aço sempre vai estar suscetível à corrosão, né? E para isso a gente tem que dar sempre uma boa proteção contra a corrosão. É um dos últimos tópicos, a gente vai falar brevemente sobre isso, tá? O concreto também, você sabe muito bem que o concreto precisa de manutenção, tá? O aço precisa de mais de manutenção do que o concreto. Suscetível a incêndio, tá? Quando eu tenho, a minha estrutura pega fogo, né, o aço ele fica muito mais maleável, tá? Então, a capacidade de resistir aos esforços, né, da estrutura vai para o beleléu. Então, eu tenho que pagar uma proteção frente a fogo. Né? Vou falar sobre isso mais na frente, seja pintura intumescente, seja fechar com concreto. Né? Ele vai falar melhor sobre isso aí. E o último ponto, né, é a suscetibilidade à flambagem. Né? Como eu falei, as peças são mais esbeltas. Como são mais esbeltas, né, eu tenho a possibilidade maior delas flambarem quando eu estou sob compressão. E não se engane que é só compressão, quer dizer, o que produz a flambagem é a compressão, tá? Só que vigas fletidas podem flambar. Né? Se eu pego uma viga, né, e flexiono ela, a parte de cima da minha viga está comprimida, a parte de baixo está tracionada. Então, aquele trecho superior, por ser muito esbelto, eu posso ter uma flambagem local ali na minha viga. Ok? Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de flambagem quando eu trabalho com estruturas de aço. Ok? Então, pessoal, já entrando aí numa parte mais prática, né?
eu gostaria de falar um pouco da análise estrutural, né? Então, primeiro ponto que tem que se ter em mente quando a gente faz uma análise estrutural de uma estrutura em aço é que não é a mesma coisa que o concreto, né? Porque o concreto, a estrutura de concreto moldada em loco, é uma estrutura monolítica. Você faz as formas, concreta tudo de uma vez, né? Então depois fica ali tudo uma peça única. O aço não. Eu tenho um pilar, eu venho, encaixo a viga, a parafuso, soldo, tá? Então a estrutura não é monolítica, tá? Então a ideia aqui, pessoal, não é dimensionar essa estruturazinha, tá? A ideia aqui é mostrar as diferentes considerações que a gente pode fazer quando está se projetando uma estrutura em aço. Ok? Então, eu desenhei isso aí de propósito, não botei os perfis metálicos, botei tudo quadradinho para não ficar nada sugestionado. Tá? É uma estrutura onde eu tenho uma carga permanente de 500 quilos por metro quadrado, né? Considerando aí peso próprio da laje, revestimento, alvenaria, tá? Tudinho. E uma sobrecarga de utilização de 200. Aqui do lado eu botei 2 vazios, né? Como se fossem 2 shafts grandões aí, tá? Então, uma estrutura com 5 metros de altura. Aqui está a minha laje central, certo? E os vazios estariam aqui. Esse corte é um corte por aqui, ok? Então, vê só, eu modelei essa estrutura num software bem comum no mercado, né, que é o CIPECAD, né, o Metallics 3D, uma estrutura bem simplesinha. Ele não modela laje. A versão mais nova até modela, tá? Como placa. Só que eu não sei usar, então se eu não sei, eu não modelo. Prefiro jogar a carga, tá? Então, a minha laje está só aqui no meio, tá? Isso aqui são os vazios. Então, no meu primeiro modelo, eu vou ter uma estrutura toda rígida, onde todos os pilares, com todas as vigas, é tudo soldado, uma coisa só, tá? No segundo modelo, eu vou soltar essa viga do meio, ou seja, eu vou rotular essa viga do meio, vou permitir com que ela se deforme. E o terceiro modelo, eu vou rotular tudo, tá? Então, vamos lá, tá? Esse diagrama de momento fleitor, certo? Desculpem aí, mas eu acho que eu sou estrutureiro desde que eu tenho na faculdade, então eu não tenho como fazer uma apresentação sem me reportar um diagrama desse, tá? Então, esse diagrama é desse pórtico frontal aqui, certo? Então, se você reparar aqui, essas duas bolas, esses 2 quadradinhos azuis, são essas 2 vigas aqui, tá? Aqui no meio eu tenho um diagrama mais ou menos parabólico, né? Porque aqui é onde a laje descarrega, ou seja, eu tenho aqui uma carga distribuída, então o diagrama é parabólico. E aqui eu tenho o trecho reto. Se você reparar, tem essa descontinuidadezinha, porque o programa ele pega envoltório dos carregamentos, tá? Isso aí é um besteirinho, mas enfim, certo? Então eu vou ter meus pilares sujeitos a momento, né? E aqui a minha viga central, o diagrama de momento dela. Se você reparar, nessa viga aqui do meio, eu tenho um diagrama parabólico e repare que eu não tenho momento negativo nas extremidades. O que é que significa? Que essa viga daqui e essa viga daqui, ela torce. Então, quando essa minha viga central, eu espero que vocês estejam vendo o mouse da minha tela, tá? Então, essa viga central em laranja, que tem esse diagrama parabólico, quando ela flete, ela transmite torção para essas vigas laterais. Então, o que é que acontece? Essas minhas 2 vigas têm que ser dimensionadas a torção, tá? Então, eu tenho aqui um perfil, tá? 250, 38,5. 250 significa que tem 150 milímetros de altura e 38,5 é o peso linear. 1 metro desse perfil tem 38 quilos, tá? Se você reparar, eu deixei ele no limite do limite, 92% de resistência, tá? Porque a ideia aqui é só fazer um comparativo, não deixei folga nenhuma, certo? Essa minha estrutura todinha pesa 2.250 quilos, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Ora, se essa minha viga central transmite momento para essas 2 vigas, tá? E na prática, essas 2 vigas rotacionam, por que na prática ela rotaciona? Porque um perfil I, ele é projetado para absorver flexão. Ele não é projetado para absorver torção. Um perfil ótimo para absorver torção é um perfil fechado, provavelmente um perfil quadrado. Quanto mais quadrado,
melhor. Ok? Então, a ideia é fazer o seguinte, eu vou então rotular essas vigas aqui, ou seja, eu vou dizer para o meu programa que aqui é uma rótula, não sei se dá para ver aqui uma bolinha bem pequenininha, tá? Onde essas vigas aqui não vão ter mais torção, porque eu rotulei. Beleza, rotular no computador é lindo, é só apertar um botão. Como eu rotulo na prática? É o próximo tópico, fiquem tranquilos aí, tá? Então, quando eu processo essa estrutura, eu já tive uma reduçãozinha, tá, de uma besteira, 70 quilos, né, no meu pórtico. Mas lembre que eu estou falando de um pórticozinho, que é um exemplo, certo? Imagine se você reduzir 70 quilos, né, numa areazinha pequenininha, mas bota um empreendimento onde cada lâmina tem 200 metros quadrados, 30 pavimentos, né, é uma redução considerável de custo. Tá? Sempre lembrando, o primeiro slide da gente não é sair botando o perfil no mínimo, tem que ter um equilíbrio, tá? Entre peso e variabilidade de perfil, ok? Como eu disse, aqui é só para ilustrar, né, que o fato de você considerar uma ligaçãozinha rotulada já dá uma certa redução de peso na tua estrutura. E por fim, o que é que eu fiz? Eu rotulei tudo. Todas as vigas são rotuladas. Tudo, tudo, tudo. Então, repare que aquele momento fletor negativo na viga e esse momento no pilar não existe mais. A viga agora é o quê? Ela é biapoiada, só tem momento positivo. O que é que vai acontecer, pessoal? Esse meu pilar, daqui, todos, na verdade, que antes tinham que absorver esse momento fletor, agora não, né? Só tem esforço axial, não tem momento nenhum, que a viga não transmite momento para ele, tá? Em contrapartida, essa minha viga, né, onde antes eu tinha um momento positivo, não sei se dá para enxergar, da ordem de 12 toneladas metro, e um negativo de 6 toneladas metro, eu vou ter o que agora? 17 aqui no meio. Tá? Então, esse perfil vai ficar um perfil maior. Só que, no final das contas, eu ainda tive uma redução em comparação com o primeiro modelo lá, onde era tudo engastado, tá? No modelo 1, voltando um pouco o slide, eu tinha 2.250 quilos. Agora eu tenho o quê? 2.080. Você me pergunta, ora, essa é a melhor solução, então? Não, não é a melhor solução, né? Não sei qual é a melhor solução. Cada projeto é um projeto. Por quê? Porque temos um preço a pagar, né? A partir do momento onde eu rotulo, eu aumento as minhas deformações. Então, aqui, eu tinha o meu modelo 1, tudo engastado, onde eu tinha uma deformação de 4 centímetros aqui no meio. Repare que o pilar, ele flete também, já que eu tinha engaste. Tá? Os dois, o modelo 1 e o modelo 2, esse pórtico, ele tem o mesmo comportamento. Tá? No modelo 3, a deformação vai lá para baixo. Tá? De 44 milímetros, eu vou para 57 milímetros. Tá? Tanto o modelo 1, quanto o 2, quanto o 3, se você for reparar estado limite de serviço de deformação excessiva, ele está acima do que a norma permite. Tá? Mas, como eu falei, a intenção não é dimensionar uma estrutura, é mostrar no que você pode mexer. Tá? Então, se, por acaso, essa deformação de 57 milímetros fosse uma deformação admissível, eu posso dizer que sim, seria melhor usar o terceiro modelo, né? Muito mais leve, mais econômico. Só que imagine você que aqui embaixo seja, por, sei lá, um exemplo, uma parede, uma cortina de vidro, né? Ora, talvez essa deformação de 57 milímetros, que poderia estar dentro da norma, trincasse a parede de vidro. Com certeza, senhores, essa parede de vidro custa muito mais do que um projeto estrutural, tá? Então, você tem que avaliar também essas questões arquitetônicas. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que eu não quero dizer o que é melhor e o que é pior, o que é certo e o que é errado. Eu estou mostrando o que vocês precisam observar, mostrando, obviamente, de uma forma bem ampla, bem genérica, até porque o tempo de 1 hora, né, é curto e eu já estou falando demais. Ok? Então, essa questão de rotula aqui, rotula ali, leva a gente para um item obrigatório quando se fala em estrutura metálica. Ligações.
Né? Quando eu ponho em concreto, a ligação viga-pilar está lá na armadura negativa, na positiva que você detalhou. Né? No aço não, pessoal, está do lado de fora. Você vai fazer a ligação de acordo com o teu modelo. Então, as ligações devem obrigatoriamente seguir as premissas de projeto. O que é isso? Ora, se nesse meu modelo eu considerei que essa viga é rotulada no pilar, obrigatoriamente, na hora de detalhar, eu tenho que detalhar uma ligação rotulada. Vou mostrar isso no próximo slide. Tá? Quando se fala em estrutura de aço, né, hoje está tendo a tendência de ter escritórios de detalhamento. Então, no caso, um escritório projeta, um escritório dimensiona, né, e o outro escritório faz os detalhes. Então, isso tem que estar muito bem alinhado, muito bem conversado, porque imagine você, o projeto, uma ligação rotulada e o cara detalha uma ligação engastada, certo? Por que eu tenho essa diferenciação? Porque o aço, a produção do aço é industrializada. Então, as grandes fábricas, né, de mistura metálica tem máquina que puxa o perfil, mede, corta, fura, tudo automático. Né? Então, o escritório de detalhamento tem um programinha, né, onde ele modela a estrutura, né, tudo bonitinho, bota as ligações, furação, chapa aqui, chapa ali, e gera um arquivo. Esse arquivo, o fabricante vai pegar, vai jogar lá na máquina CNC dela, e a máquina vai puxar perfil, cortar perfil, furar perfil, vai fazer soldar perfil, vai fazer tudo. Então, não é viável, às vezes, para o escritório, né, ter esse programa que custa caro para usar isso uma vez ou outra. Então, tem uma tendência, no Sul, essa tendência já é bem mais antiga, de alguns escritórios estarem se especializando em detalhamento e outros em dimensionamento. Tá? Só que eles têm que conversar e, óbvio, um tem que entender das duas coisas. Tá? Então, as suas ligações, elas podem ser soldadas ou aparafusadas. Né? Botei parafusada aqui, falta lá. Tá? Então, eu tenho um grande preconceito com ligação soldada. Não porque a solda seja ruim, muito pelo contrário. Tá? Uma solda, se você soldar 2 tarugos de aço, né, uma solda bem feita e tracionar até a ruptura, ele vai romper no aço, mas não rompe na solda. A resistência da solda é muito maior do que a resistência do aço. O problema é que a solda tem que ser bem feita, tá? E isso nem sempre acontece. Então, a solda tem que ter um controle, tem que ser executada por uma pessoa capacitada, né, não um serralheiro qualquer. E eu tenho que ter um controle de qualidade com o inspetor de solda, né, na obra, onde isso custa dinheiro. Nem sempre as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Tá? Um outro ponto é que a solda tem que ser feita também em um local apropriado. Certo? Então, vem aqui para o segundo tópico. Eu tenho solda de oficina, onde eu faço lá na minha fábrica, né, onde geralmente espera-se que tenha uma campânula, o soldador esteja dentro de um ambiente fechado, que não tenha poeira, né, que não tenha o sol batendo e torrando o juízo dele. E eu tenho as soldas de campo. Então, eu já vi várias obras, né, onde você, por exemplo, tanto a ponte, o viaduto da Caxangá, quanto aquela passarela do aeroporto, né, são estruturas metálicas, onde a solda foi feita no campo. Eu, Sérgio, particularmente, não é proibido, tá, pessoal? Não é proibido, não é errado, não é crime, não é pecado. Mas eu, Sérgio, essa pessoa que vos fala, eu acho errado. Né? Porque enquanto o cara está soldando, está passando um caminhão ali embaixo, soltando fuligem, né? O sol de meio-dia na cabeça do soldador, né? Então, tudo isso influencia na qualidade da solda. Basta a fuligem cair naquele metal, né, para criar uma trim, para criar um ponto de fragilidade ali, certo? Então, as soldas de campo podem ser executadas? Podem, desde que em condições adequadas. Beleza? E uma grande vantagem, entre aspas, é que permite ajuste. Quando eu falo vantagem, permite ajuste, é porque ela vai estar ali para esconder o erro, né? Então, o cara errou a locação dos pilares, quando veio a viga ficou menor, né? O cabo solda 2 bacalhau, né, 2 tarô, 2 chapas de aço, um de cada lado, fazer uma gambiarra e resolve o problema. Né? Então, isso é uma desvantagem. Veja que eu estou falando mal mesmo da solda, tá? Porque eu acho que para nossa cultura aqui, solda de campo não presta. De campo. Tá?
Ou posso ter as ligações aparafusadas, né? Onde o controle de qualidade é mais simples, né? Basta o torque da pessoa que está montando, né? Contudo, a precisão de fabricação e montagem tem que ser muito maior. Né? Se o cabo chega lá com a viga, o furinho do pilar tem que encaixar com o furinho da viga para ele meter um parafuso e apertar uma porca. Né? O parafuso foi industrializado, né? A porca está industrializada, basta encaixar e apertar, ok? Só que ela é mais cara porque o parafuso, não é só o parafuso e a porca. Eu tenho todo um conjunto de chapas que vão juntos aí, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, pessoal, aqui eu tenho exemplos de ligação entre viga e pilar, onde são engastadas, onde a viga está engastada no pilar. É aquele primeiro exemplo que a gente deu, tá? Então, quando eu tenho a ligação engastada, é importante que tanto a mesa do perfil, cadê meu mouse? A mesa, né, do perfil são essas duas plataformas horizontais e a alma é aqui a vertical, tá? Então, quando eu tenho uma ligação engastada, eu tenho que ligar tanto as mesas quanto a alma, tá? As mesas pegam o momento fletor e a alma vai pegar o esforço cortante, certo? Então, se eu libero, né, se eu deleto, se eu apago essas ligações das mesas, vai sobrar quem? Ligação a cortante. Então, isso é o que? Um apoio de primeiro gênero, onde permite rotação e impede translação. Então, para recapitular, ligação engastada eu tenho que ter, né, seja solda ou seja parafuso, na alma e na mesa e na alma. Então, esse negocinho rosa aqui é a solda. Repare que está soldado a mesa inferior, a mesa superior e a alma. Essas duas chapinhas aqui. Essas duas chapinhas são os enrijecedores, tá? Por quê? Quando a viga tende a rotacionar e levar o pilar, eu vou ter uma força empurrando a mesa para cá e uma força puxando a mesa para cá. Então, essa mesa pode empenar, ok? Então, é importante enrijecer. É importante, mas não é, repara aqui, fundamental, não é uma regra, não, tá? Então, eu tenho aqui exemplos de ligações, né, viga pilar engastadas, tá? Na solda e aqui no parafuso. Repara que no parafuso eu venho com a minha viga, isso aqui marrom é uma chapa de topo que eu vou soldar na viga e vou meter parafuso, certo? Então, isso aqui é muito mais caro. Eu tenho a solda da viga na chapa, eu tenho a chapa e eu tenho o parafuso. Aqui eu tenho o quê? Só a solda, ok? E lembrando que isso aqui tem que ser muito mais preciso, tanto a fabricação quanto a montagem, ok? Aqui, alguns exemplos de ligações rotuladas, tá? Repare que a solda aqui, ó, só está onde? Só vai estar na alma. A mesa não está soldada, ou seja, então a mesa pode rotacionar. Claro, pessoal, que uma ligação ideal seria o quê? Seria um pino aí, tá? Um pino. Mas não é o que ocorre. Um outro exemplo aqui na direita de ligação rotulada, né, no parafuso. Então, eu tenho aqui uma chapinha que está soldada do pilar e eu venho aqui a parafuso. Essa chapa poderia ser substituída, por exemplo, por uma cantoneira desse tipo aqui, ó. Então, se meu exemplo aqui em azul, eu retirasse essas cantoneiras de cima e de baixo, eu teria uma ligação rotulada, onde eu só tenho conectores na alma, ok? Aqui, alguns exemplos de ligação entre vigas, tá? Então, aqui, ligação rotulada entre vigas, né? Repare, só na alma, tá? Aqui, uma emenda engastada, onde eu ligo tanto a alma quanto tanto a mesa quanto a alma. Eu não vou me deter muito aqui, porque o tempo está passando e eu tenho muita coisa para falar ainda, tá? Eu tenho a questão da ligação, né? Aço concreto, até porque a sua fundação não vai ser de aço, a sua fundação é concreto. Então, eu tenho que, de alguma forma, ligar o meu pilar metálico à fundação de concreto, ou até mesmo, né, a minha viga metálica no pilar de concreto. Isso faz muito. O edifício garagem do Rio Mar, você pode reparar quando for lá, eu tenho pilares pré-fabricados de concreto e vigas metálicas, né, na ligação aparafusada ali. Né? Repare quando vocês forem lá.
ok? Então, aqui eu tenho alguns vergalhões que eu posso deixar já na etapa onde o concreto está fresco, né? Eu posicionei lá, quando o concreto curar, vai enrijecer tudo aí, você vê com o seu pilar, solda a parafuso. Tem vários tipos de ligações aí que eu não vou me ater muito, tá bom? Importante, o tipo de ligação muito importante são as emendas de pilares, né? Nem sempre você consegue transportar uma peça com 12 metros, 20 metros é impossível, né? Então, o pilar tem que ser emendado, certo? Você pode fazer uma emenda, né? Onde está aqui a emenda por tala, né? Que é mais ou menos isso aqui, onde eu tenho as talas nas mesas. Repare que aqui eu não tenho tala. Por quê? Porque aqui eu tenho algo desse tipo. Eu tenho duas chapas que são usinadas, né? Eu quero passar ela na fresa, na plana, deixar ela bem plana, e onde a transmissão de esforço axial é por contato, né? Essas talas estão aqui para transmitir o momento. Ok? Um outro ponto muito importante que a gente tem que observar quando projeta a estrutura metálica diz respeito à estabilidade global, né? Como eu falei, as peças de aço são muito mais flexíveis. Então, né, falando uma ligação mais, uma linguagem mais coloquial, elas balançam mais. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que travar a estrutura para que as pessoas que estão ocupando ela tenham um certo conforto. É muito desconfortável estar aqui dando essa palestra para vocês e sentir a edificação mexer. Ok? Então, como é que esse sistema de contraventamento pode ser feito? Primeiro ponto, estruturas aporticadas. Né? Okay? Se eu fazer um pórtico onde a ligação viga-pilar seja uma ligação engastada, como a gente viu ali atrás. Tá? A viga engastada no pilar, formando um pórtico. Tá? Eu posso usar sistemas de contraventamento, né, que são aqueles X's que eu vou mostrar a vocês. E eu tenho os núcleos rígidos de concreto, tá? Onde num prédio alto, por exemplo, eu posso fazer o poço do elevador, né, de concreto, que tem a rigidez, a flexão absurda, e esse poço do elevador vai ser o responsável por absorver todo o esforço horizontal que atua no meu prédio. Vou falar com mais calma sobre isso. Então, novamente, pessoal, eu estou aí fazendo um exemplozinho, tá? 2 pórticos, mesma estrutura, onde aqui a minha estrutura está toda aporticada, essas ligações são todas engastadas, e aqui é tudo rotulado com sistema de contraventamento, tá? Então, no primeiro, sim, eu joguei aqui uma carguinha de vento aqui na horizontal. Então, se eu pegar esse pórtico aqui, né, frontal, eu tenho uma deformação horizontal de 17 milímetros. Isso aqui é o diagrama de momento devido à carga horizontal, só para você ver que só tem o carga horizontal aí, tá? Para você ver que a viga tem momento que é transmitido ao pilar. Então, isso funciona como um pórtico. Para efeito de comparação, eu rotulei tudo e rodei. Então, a deformação foi para 13 centímetros, tá? 13 centímetros, esse WhatsApp espera que não seja o meu, alguém falando para eu... Desculpe, só vi agora, tá? Vou correr com isso. Tá? Então, essa deformação está 10 vezes maior, certo? De 17 eu fui para 13. Isso aí, certamente, não funciona bem. E eu cheguei e fiz um sistema de contraventamento aí, passei esses X's aí, né? E a minha deformação está em 4 milímetros. Todos os perfis da minha estrutura são idênticos, ok? Então, uma estrutura contraventada eu tenho 4, aporticada eu tenho 17. Então, você pode pensar, ora, a estrutura contraventada é muito melhor. Nem sempre, tá? Pode ser que aí, imagine, no meio da sua sala tem um contraventamento, um X. Então, depois de um tempo, o cara quer aumentar a cozinha, quer derrubar a parede, quando quebra, tem um X aí no meio, né? E pior, né? Por ignorância, ele para esse X, aí que a meta vira boné mesmo. Ok? Isso aqui era só um comparativo de peso, eu vou passar porque eu estou falando muito. Tá? Rapidamente, um exemplo de estrutura de concreto, né, com núcleo rígido. Eu tenho aqui um núcleo de concreto, certo? O poço do elevador e toda a estrutura de aço em volta. Então, a carga de vento é toda absorvida por essa peça de concreto com a rigidez extremamente elevada, tá? E o aço está ali só para pegar a carga vertical, certo?
Eu vou correr com essa parte, 3 minutinhos aqui, eu acho que dá para fechar. É o último tópico importante que eu queria falar para vocês, certo? Que é a parte de estrutura mista, né? Então, frequentemente, o aço vem associado ao concreto, tá? Imagine vocês que eu tenho uma viga de aço e sobre essa viga eu tenho uma laje de concreto, certo? Ora, o concreto é um elemento que tem uma resistência à compressão muito grande, muito boa, tá? Então, não tem sentido eu jogar fora essa resistência à compressão, tá? Porque nessa primeira figurinha, quando as peças, né, quando tanto a viga quanto a laje flat, eu tenho um deslizamento de uma sobre a outra. Não tem interação entre o aço e o concreto. A laje de concreto é peso na viga de aço. Então, o cara teve a ideia de colocar aqui os conectores de cisalhamento de forma a integralizar, de forma a unir o aço com o concreto. Então, se antes eu tinha 2 diagramas tensão-deformação independentes, né, o do concreto aqui e o do aço aqui, eu passo a ter uma coisa única, né? Então, eu vou ter uma altura maior, né, para quem pagou R2, né, tensão MY sobre I, né? Então, além de estar aumentando o momento de inércia, eu estou também aumentando, né, o meu Y, certo? Então, isso aqui é muito mais eficiente. Então, ora, se eu tenho concreto, se eu tenho aço, por que eu não vou unir os dois para ter uma seção, né, aço-concreto muito mais eficiente? Então, via de regra, não é regra, via de regra, né, é muito melhor você ter vigas mistas do que viga só de aço com laje de concreto, tá? Então, aqui é uma ilustração de como pode ser feita essa conexão, né? Geralmente, a gente usa esses stud bolts, né, que é uma pecinha, né, onde eu boto essa pistola dá uma descarga elétrica que funde o stud com o deck, com a viga que está aqui embaixo. Pode ser com cantoneira soldada, certo? As minhas lajes, né, eu posso ter uma laje com, que chama de forma incorporada. Então, isso aqui é uma, entre aspas, uma telha, né, uma telha de aço zincado, que serve de forma. Eu lanço o concreto aqui em cima, certo? Então, enquanto o concreto está fresco, ela é forma. Quando o concreto endurece, ele vai aderir a ela, porque dá para reparar, tem umas morcinhas aqui, tá? Essas morcinhas é como se fossem as nervuras do vergalhão do ACA50. Então, quando o concreto endurece, essa forma metálica passa a ser a armação da laje, certo? Então, esse teu sistema estrutural não precisa de escoramento, dá muito mais celeridade à tua obra, tá? Isso aqui é só um corte transversal, né, de como fica a seção, né? Eu posso ter esse sistema construtivo com aquelas lajes treliçadas, né, com a pré-laje de concreto. E o que está uma tendência de se usar é o sistema de viga mista com laje alveolar. Isso não é tão trivial de se fazer. A norma brasileira não fala sobre isso ainda, né, mas a Gerdau já tem alguns estudos, já tem um manual, você pode até pesquisar no site da Gerdau, se alguém quiser depois conversar pelo WhatsApp, eu estou à disposição, tá? Para mostrar o que não deu para falar aqui, onde essa interação é feita com laje alveolar, né? Eu tenho uma série de detalhamento especial, né? Uma série de armações que eu tenho que passar. É um negocinho chatinho não, um negócio interessante, trabalhoso de detalhar. Não é tão bom porque a taxa de aço é muito alta, né? Só que às vezes você consegue viabilizar o empreendimento. Até porque quando eu tenho laje steel deck, eu tenho que ter vigas, né, a cada 2,5 metros, mais ou menos. Né? Quando eu uso a laje alveolar, esse vão vai para 10, 12 metros tranquilamente aí. Ok? Pilar misto de concreto também, isso é muito usado. Né? A estrutura de aço ela é projetada para pegar a carga de obra, né? A sobrecarga de construção. Depois eu tenho que encamisar o concreto, um pilar metálico concreto, para que pegue a carga definitiva. Isso é muito mais caro, né? Só que, às vezes, como eu falei no começo, é mais viável, pode ser mais viável você gastar mais no sistema construtivo, antecipar o teu tempo de obra e ter um retorno financeiro mais rápido. Ok? Para fechar, pessoal, eu queria mostrar só como o BIM, né, está funcionando hoje como ferramenta de detalhamento de estrutura metálica. Tá? Estrutura metálica, ela é chatinha, entre aspas, porque você tem que modelar o parafuso, calcular o parafuso, detalhar o parafuso,
porque se um parafuso não vai bater no outro. Então, fazer isso no CAD é muito complicado. Então, com o advento de uma ferramenta BIM, né, isso é um projeto desenvolvido pelo meu irmão, que projeta, certo? De uma estrutura, de um pedaço em concreto, né? Eu pedi isso hoje à tarde para ele, uma coberta em aço, tá? E repare que esses parafusos aqui não estão botando aleatoriamente, não. Isso foi calculado assim, foi detalhado assim, né? Isso não é uma figura artística. Ele gosta de fazer esse render para ficar um negócio bonito, né? Fica legal, né? Mas isso obviamente não vai para a obra, tá? Ele modela dessa forma e gera as pranchas onde esses parafusos estão no lugar exato onde tem que ser feito, tá? Essas mãos francesas estão no local exato onde tem que ser colocado, tá? E com um pouquinho mais de trabalho, você pode pegar esse arquivo, né, e usar para falar aquele arquivo que eu falei no começo do curso, né, gerar um arquivo onde a tua máquina entenda e ela consiga, né, manufaturar essa estrutura daí, ok? Último slide, né, quando a gente faz estrutura metálica, não podemos esquecer, isso aqui já estava previsto, não falar sobre isso, que eu vou me estender mais ainda, né, em proteção contra a corrosão, proteção frente a fogo, organização do canteiro. Imagina você fazer uma obra onde o teu guincho não entra para botar o pilar, tá? E sempre o custo da obra tem que ser atrelado não só quanto custa em aço, quanto custa em concreto. Tem que olhar o empreendimento como um todo, né? Quando o teu contratante, o empreendedor, vai ter o retorno financeiro dele, vale a pena gastar mais na estrutura e antecipar o tempo de obra. Tudo isso tem que ser estudado para poder você ter um projeto bom, ótimo de estrutura metálica. Então, eu queria agradecer o convite e me desculpar por ter passado do tempo, né? Eu acho que eu passei 1 minuto só pelo meu celular aqui, né? E se der tempo ainda, eu estou disponível para perguntas. Vamos abrir para perguntas agora, pessoal. Quem tiver alguma dúvida pode mandar aí no chat para o professor. Eu tenho que ler ou vocês vão me... Eu posso ir lendo para o senhor. Porque realmente fazem muitas, né? Aí, pronto, estou abrindo aqui. O professor Saulo de Tarso perguntou: saiu amplamente na imprensa que os pilares das torres gêmeas colapsaram por causa da temperatura. Você tem informações? Eu li isso também, tá? E, graças a Deus, eles colapsaram por causa da temperatura, né? Porque isso, né, quando pegou fogo, né, a estrutura ficou mais maleável, né, o fogo foi mais ou menos uniforme e ela caiu, entre aspas, tá? Não me leve a mal o que estou falando, caiu bonitinha, né? Caiu como uma implosão. Né? Se fosse alguma outra forma e aquela bicha tombasse para o lado, né, aí ia ser um dominó, né? Um prédio derrubando o outro, se brincar, a Manhattan todinha ia para o Beleléu, né? Então, eu já ouvi falar também sobre isso, sobre essa questão que foi o fogo do avião, né, do combustível que derrubou a estrutura. Realmente, se fosse o avião mesmo, ela tinha caído assim que o impacto tivesse acontecido, né, que não foi o caso, ela ficou um bom tempo ainda. A próxima pergunta aqui do Marcelo Santos. Existem projeções para a expansão da utilização do aço em substituição ao concreto no Brasil? Pessoal, eu acho que o concreto no Brasil, né, nunca vai ser posto de lado. A gente é um dos países com maior tecnologia de concreto. Né, eu estava visitando uma obra uma vez, levando a turma de arquitetura, que eu dava aula nas damas, para a turma de arquitetura, e o engenheiro, que era até um português na época, ele disse, é um prédio convencional de concreto, ele disse, essa estrutura aqui nunca seria viável nos Estados Unidos, né? Porque mão de obra lá é muito mais cara, né? Tem a questão da forma, tudo negócio mais artesanal. Então, o aço, para ocupar o espaço dele, né, já está ocupando, tem que ir para aquilo que ele é bom, né? Aquilo que a gente falou, aquelas vantagens que ele tem em termos de trazer um retorno mais rápido para o empreendedor. Já tem aqui em Recife alguns empreendimentos residenciais, né, que são em aço, tá? Em aço. Inclusive, bastante arrojados, né? Porque tem aquela cultura, não, o aço tem que ser tudo quadradinho, modularzinho, não, né? Já estão saindo aí alguns empreendimentos em aço, com uma arquitetura bastante arrojada,
onde, né, o arquiteto está tirando partido disso, o empreendedor está tirando partido de ter uma obra limpa, uma obra sustentável, né? Tem a questão do retorno financeiro. Então, tudo isso tem que ser estudado. Teve uma escola, aqui na Zona Norte de Recife, que fez um prédio em aço. E a propaganda era justamente sustentabilidade. Perfeito, eu concordo plenamente. Né? Agora, imagine vocês, eu não estou dizendo que foi, né, que eu não conheço, não participei em nada. Quanto tempo ela adiantou aquela obra? Quantos alunos ela botou ali dentro? Né? Os fatos de ser uma escola particular, ela está lucrando e não está errado em lucrar, né? Então, quanto tempo de lucro ela teve a mais? Então, tudo isso tem que ser analisado. Não vai ser assim, vamos jogar o concreto fora, o concreto vai desaparecer, vai ser só aço. Isso é uma tendência natural do mercado. Certo? O Guilherme Bezerra perguntou aqui. A proteção contra a corrosão do ácido é feito na fábrica ou pode ser feito em loco? Para ser bem feito, tem que ser feito na fábrica. Certo? Porque quando você faz a proteção contra a corrosão, né, vamos falar sobre pintura. Né? Você recebe o aço lá da Gerdau. Então, o aço, ele vem com a camada de óxido, né, devido ao processo de laminação. Então, você tem que fazer uma decapagem, você tem que tirar essa carepa de laminação. É um óxido muito duro. Tá? Então, primeiro, você tem que lavar, né? Lavar, que eu digo, não é água e sabão, pode até usar água e sabão, né? Para tirar tudo que é de óleo, tudo que é de graxa, que vem no perfil metálico. Depois, você tem que fazer uma decapagem com ácido, tirar essa carepa de laminação, que é um óxido duro pra cacete. Tá? Depois disso, tu tem que limpar, fazer um jateamento. Esse jateamento vai tirar alguma oxidação e vai criar uma rugosidade adequada para, como é que eu posso dizer, para a tinta aderir. E depois você vem com a pintura, né? Então, imagine fazer tudo isso na fábrica, no canteiro, né? Onde muita gente, eu já vi muitos projetos, né? Onde o cara compra, coloca, monta, depois vai lá lixar e pintar. Né? Isso eu não concordo com isso, não. Né? Até porque basta cair uma gotinha de água, o cara pintou, não vai ter uma aderência, vai criar uma bolha, vai ser um ponto de oxidação. Tá? Então, bem feito tem que ser feito em fábrica. Tá? Claro que no canteiro você pode dar as manutenções, até porque no transporte bate, arranca um pedaço, né? Você pode dar o retoque, e óbvio que a pintura não é para sempre, ela dura 5, 10, 15 anos. Então, depois de 10 anos, você vai desmontar, levar para a fábrica, pintar e trazer de volta? Não. Né? Mas, se você fez a primeira pintura na fábrica, né, a tua superfície foi preparada adequadamente para receber a primeira camada de tinta. Consequentemente, as demais vão ter um substrato adequado para aderir bem. Tá? Então, na minha opinião pessoal, na fábrica. Tá? Mas, nas normas, né, em relação à preparação da superfície, tem uma série de tipos de preparação, de graus de preparação, onde a tinta vai dizer, o fabricante da tinta vai dizer qual o melhor grau de preparação da tua superfície. Na dúvida, pessoal, contactem sempre o fabricante. Né? Quem mais entende da tinta é o fabricante. Então, a BASF, por exemplo, não vai querer que a tinta dela solte. Então, com certeza, ela vai mandar para a sua obra um engenheiro para dar as devidas diretrizes. Né? Há um tempo atrás, eu fiz uma palestra, não foi um curso, uma página à noite da BASF, onde o cara disse, a pintura que se deve dar na estrutura civil é a mesma que se dá em plataforma de petróleo. O cara disse isso. E por que a plataforma não enferruja? Claro, ela enferruja, só que a manutenção é muito mais periódica. Né? Só que na plataforma de petróleo é muito mais, mais bem feito, não sei se essa palavra existe, né? A preparação da superfície, a espessura de tinta, isso também é especificado em projeto, do que em obra civil, que a gente sabe faz de qualquer jeito. Tá? Mais alguma? Pronto, perfeito. O Emanuel e o Silas fizeram perguntas Proteção contra fogo, relacionadas né? à proteção, né, contra altas temperaturas em estruturas metálicas. Como é feita essa proteção? Você fez duas coisas, né? Tem um negócio chamado TRRF, né? TRF, que é o tempo, não sei a sigla, tempo de resistência ao fogo, é o tempo que o cara tem para correr, né, do incêndio, em linhas gerais. Então, a tua estrutura não está lá para resistir ao incêndio, entende? Ela está lá para dar tempo de você correr, né? E minimizar as perdas materiais, tá?
Então, o primeiro tipo de proteção são as proteções passivas, né? Você vai ter, né, sprinkler, né? Você vai ter extintor, tudo isso. Diretamente no aço, você pode revestir ele com argamassa de vermiculita. O cara já tem uma argamassa com vermiculita, que é um isolante térmico. Isso vai fazer com que o calor demore mais a chegar no aço. Você pode usar o que chama de pintura intumescente, que é caro pra cacete. Né? Quando o fogo toca na pintura, ela incha, igual a pipoca. Vira um isopor. Então, protege essa estrutura de aço. Você pode revestir os pilares ou com alvenaria, ou com o próprio concreto em si. E o segundo ponto é que no dimensionamento, você deve dimensionar a estrutura para uma situação excepcional, né? Então, a situação excepcional é aquela que vai ocorrer uma vez perdido. Não é todo prédio que pega fogo, graças a Deus, né? Então, nas situações excepcionais, você reduz a carga atuante, tá? E você vai usar um módulo de elasticidade do aço reduzido devido ao fogo lá pegando na tua estrutura de aço. Então, tu vai ter um dimensionamento para o incêndio. É assim que é feito. Eu tinha ideia de trazer isso para vocês, mas ia ficar mais longa do que ficou. Né? Não sei se pode ser em outra oportunidade, se quiser, pode depois, sei lá, online ou presencial, criar um curso. Aí pode ir à tua disposição, tá? Para falar de aço, pode até mandar o WhatsApp de madrugada para mim, que eu não me incomodo. Pronto, perfeito, então. O professor Douglas Matheus, ele mandou uma pergunta bem interessante aqui também. Obrigada, professor, pela pergunta. Boa noite, Sérgio. Baseado em tuas experiências, quais as diferenças práticas entre o uso em projeto ou construção de perfis formados a frio e os perfis laminados / soldados? Pessoal, perfil soldado, ele não é muito comum, porque ele é muito caro, tá? Então, assim, laminado você liga para a Gerdau, ela entrega para você, tá? Então, é algo que está ao alcance, lógico, né? Você às vezes precisa de uma ponte mesmo, você tem que ter um perfil soldado, porque o perfil laminado no Brasil vai até 610, né? Que é 61 centímetros de altura. Na ponta tem que ter 2 metros, 1,20 m, enfim. Então, um pilar muito maior tem que partir para o soldado, tá? E o soldado, o dimensionamento já é totalmente diferente, né? Porque geralmente você tem o quê? A alma mais esbelta, tem que dimensionar a alma cortante, verificar empenamento, tá? Coisa que o laminado já é projetado, as dimensões do laminado já são feitas para ser um perfil que a gente chama de compacto, né? Onde não tem um problema de instabilidade lateral. Os perfis, né, formados a fio, né, os perfis dobrados, né, você usa muito em coberta, certo? Então, você tem um perfil dobrado, né, por exemplo, uma viga de uma edificação, né, para ser um perfil dobrado, tem que ser um baita perfil, com a chapa muito grossa, né, tem que ter uma viradeira muito forte para fazer isso. Então, geralmente, você recorre aos laminados, né? Porque ele é ótimo para isso. Ele foi concebido para isso, né? Você tira massa, joga a massa para as extremidades para aumentar o momento de inércia e ter tensão menor nele. Os dobrados você usa mais para fazer testa, né? De estudo coberta, né? Para mezanino de shopping, onde a carga não é muito alta, tá? E tem também o que se fala muito hoje em dia, que é o light steel frame. Né? Eu vou ser bem pragmático. Sérgio, tem norma para isso, não é proibido. Tá? Mas Sérgio, tenho um preconceito muito grande com isso, né? Porque é uma chapinha tão fininha, né? Um parafuso autobrocante. Então, isso depende muito É que nem concreto, né? Virado em obra, depende muito do operador da betoneira. Né? Então, o perfil steel frame, light steel frame, depende muito do cara que está montando a estrutura. Né? É normatizado, é baseado em ciência, Eu estou falando, falar a minha experiência pessoal. Então, pessoalmente, Sérgio, eu não gosto de nada de light steel frame. Como detesto a alvenaria estrutural também. Né? Existe. É proibido? Não é proibido. Né? Se o professor Fernando Arthur da Católica ouvir um negócio desse, vai me dar um esculacho. Né? Mas, minha opinião pessoal, tá? Que é algo que depende muito do operador. Né? O que na estrutura... Uma estrutura mais robusta, você não tem essa dependência tão grande do operador.
A Thaisa Lira mandou uma pergunta também. Ela quer saber, a alta incidência de ventos pode ocasionar problemas sérios nas estruturas metálicas. Como solucioná-los? Não, veja só, a estrutura metálica ela é mais flexível por natureza. Então, a gente, projetista, tem que tomar cuidado para não deixar ela flexível, né? O estado limite de serviço, de deformação excessiva, tem que ser observado. Então, como eu mostrei ali, né, meti um contraventamento, ela ficou uma estrutura rígida. Tá entendendo? Então, o vento, ele incide tanto em concreto quanto em aço. O aço é mais suscetível. Temos que trabalhar para não deixar com que a estrutura fique flexível. Como eu falei, núcleo de concreto, contraventamento, IGC ligações, né, tem que trabalhar com isso daí para poder deixar as deformações dentro do admissível. Deformação sempre vai ocorrer, seja em concreto, seja em aço, seja em bambu, seja no que for. Mas tem que ficar dentro do que a norma preconiza. O Wesley Silva, que é ex-aluno lá do campus do Agreste, que inclusive vai estar na mesa redonda da gente de quinta-feira, perguntou: boa noite, professor. Como saber se uma estrutura enferrujada está condenada ou não? Pessoal, basicamente você tem que olhar o seguinte, né? O quanto foi que chama de perda de massa, né? Porque quando ela enferruja, né, o aço vai virar óxido de ferro e ele vai começar a desprender. Se começou a ter o que a gente chama de descamamento, ou seja, formar um monte de escama e se soltar, corre e dá uma merda. Desculpa ser tão direto assim. Pô, se tem uma oxidação, onde está só aquele, falar uma linguagem mais coloquial, só aquele pozinho, né, você pode muito bem lixar, dar um tratamento superficial, uma limpeza superficial e pintar a estrutura. Problema algum. Né? Basicamente, você tem que se basear na perda de massa. Tá? Então, o que você pode fazer? Você consegue, né, medindo, se você não souber qual é o perfil, você pode medir e ter noção do perfil que era. E com o paquímetro tu vê o quanto perdeu de espessura. Né? E você pode ir para a ponta do lápis. Ora, essa mesa reduziu 1 milímetro da espessura dela. Você vai para a ponta do lápis e faz as verificações. Né? O ideal, obviamente, é que não perca nada. Né? Estaca metálica, por exemplo, você calcula a estaca e sempre coloca uma folga, né, para justamente considerar essa perda de massa da estaca até ela estabilizar, vamos dizer assim. Tá? Então é mais visual, certo? É mais visual. Eu acho que a gente pode finalizar com a pergunta do Anthony aqui, que ele quer saber o seguinte: o crescimento da indústria de concreto pré-moldado é uma ameaça aos pré-moldados metálicos? É comum o uso misto desses dois tipos de estruturas? Uma ameaça, gostei dessa palavra. Né? Rapaz, aço pré-moldado é uma briga tão feia quanto engenheiro e arquiteto. O cacete quebra entre os dois, certo? Mas, como você disse, eu mostrei ali um exemplo, né, de uma estrutura de aço com laje alveolar. Então, os fabricantes de aço e os fabricantes de pré-moldado inteligentes, né, eles podem se unir para ganhar a obra junto. Né? Eu tenho enfim, eu soube de uma conversa por aí, né, vamos dizer assim, que um pessoal queria fazer aquele slide que eu mostrei a vocês, né, da viga mista com laje alveolar, já teve intenções de fazer um estudo sobre isso. E uma empresa de pré-fabricado tirou o corpo fora, né, porque não era interessante para ela. Para o pré-fabricado é muito melhor ele vender a obra inteira do que só vender a laje. Né? O aço, infelizmente, vai precisar do concreto, seja na laje steel deck, seja na laje alveolar. Mas tem situações onde uma viga de concreto pré-moldada, por exemplo, vamos lá, vamos dizer que o arquiteto queira fazer uma estrutura bem esbelta, clean, né, limpa, como eles chamam, eles gostam de anglicismo, né, bem bonitinha. Sei lá, 8 metros de vão. 8 metros de vão, você vê isso com perfil de 40 centímetros de altura, né, fininho, bonitinho. Vai meter uma viga pré-moldada, uma seção T, invertida, cheia de cabo de proteção. Sem falar que o aço por si é muito mais bonito que o concreto. Né? Então, o cabo inteligente de pré-moldado pode pensar, olha, existem situações onde eu vou brigar, beleza. Né? Como o edifício ali, garagem oh meu Deus, do Plaza é todo pré-moldado. Você não precisa ter uma estrutura bonitinha. Tá?
Você tem que ter uma estrutura para parar carro, né? Mas tem situações que o cara tem que se unir, sei lá, um prédio residencial de alto padrão. O cara não quer aquelas vigas pré-moldadas feiões, ele quer aquela estrutura de aço bonitinha, pintado, até mesmo brilhando, né? Se o arquiteto quiser. Então, é hora do pré-moldado se unir ao aço. Mas a briga sempre vai existir. Né? Só para não me alongar muito, eu posso contar esse fato, porque foi dito no Congresso, né? Acho que foi um shopping em Salvador. Foi todo pré-moldado, e foi uma briga, aço e pré-moldado para ganhar. Né? Aí o pré-moldado ganhou e fez a maior publicidade em cima. Ora, tá vendo, o pré-moldado é melhor, a gente ganhou. Aí o shopping foi expandir. A expansão foi para cima. Então, o trecho para cima foi feito em aço. Né? Aquilo que eu falei na palestra, né? É mais fácil você emendar um pilar metálico do que emendar um pilar de concreto, seja ele moldado em loco, seja ele pré-fabricado. Né? Então, o cara foi lá no topo do pilar de concreto, fez 4 furinhos, né? Colou com um epóxi, uns vergalhões, botou uma chapa, parafusou, subiu a estrutura em cima. Né? Aí o aço disse, ora, o pré-fabricado foi melhor, mas a expansão tiveram que recorrer a gente. Então, sempre vai ter essa briga, né? Porque são duas estruturas industrializadas, e a tendência hoje é industrializar as coisas. Né? Isso é bom, né? Porque ficam os dois brigando, os dois abaixam o preço, e quem está empreendendo é que ganha. Né? Essa é a maravilha do livre mercado. Bom, excelente, professor. Muito obrigada aí pela palestra. Como a Thaisa disse, foi realmente uma aula. Essa parte de estruturas metálicas é muito extensa, muito ampla. O senhor explicou muito bem, muito obrigada. Queria agradecer aqui em nome do corpo dos alunos, né? E convidar o professor Arthur Coutinho para fazer as considerações finais dele e também agradecer em nome dos professores. Então, queria agradecer aqui a Serginho, né? Vou chamar Serginho, viu, querido? Você é de professor, né, de cálculo estrutural, mas vou chamar você de Serginho. O tempo ainda da graduação, a gente não perde aí a mania. E aí eu agradeço aí, veja, são 9h22, nós temos ainda mais de 100 pessoas na sala, né? O pessoal aqui, todo mundo parabenizando, agradecendo, muitas dúvidas, assim, muito didática, né? Sua apresentação. Então, sinta-se convidado para outras assim, eventos aqui, né? Do curso de Engenharia Civil da UFPE, do Campo do Agreste, né? Do Campo de Caruaru. E também nos colocamos à disposição, viu, querido, para o que for necessário. Mas aí eu vou convidar aqui o professor Saulo, que é o coordenador do curso, para fazer as considerações finais. Mas, de toda maneira, em nome da comissão organizadora, dos estudantes e do Campus do Agreste, eu gostaria de agradecer. E aí, com passar aí esse período de pandemia, para a gente bater um papo pessoalmente, certo? Rever aí os amigos. Com certeza. Eu que agradeço o convite, né? Eu fiquei muito honrado, de verdade, com esse convite de vocês aí. Tá? Foi uma satisfação, um prazer. Né, a UFPE, né, vocês são no Campo do Agreste, mas deixa de ser UFPE. Né? Eu estou na Poli hoje, mas o Carlos sempre traz esse carinho pela universidade, né? Até porque é uma das melhores épocas da vida da gente. Aproveitem vocês que são alunos, porque realmente fica marcado as amizades, o tempo, enfim, não vou filosofar muito aqui não, porque já é tarde. Tá? Eu também me coloco à disposição, né, online, presencial, né, Caruaru é perto, adoro Caruaru, como eu falei, meu cunhado mora em Caruaru, não quer voltar para Recife nem a pau, é uma cidade agradabilíssima, então uma oportunidade quando passar essa pandemia que veio para lascar com todo mundo, né, vai ser uma satisfação, vai ser um prazer. Perfeito. Professor Saulo, querido, quer fazer suas considerações finais? Você como nosso grande coordenador do curso. Boa noite a todos e a todas. Agradeço novamente ao professor Sérgio pela palestra, muito boa palestra. Eu queria só dizer que nosso dia hoje vem terminando com chave de ouro. As 3 palestras foram excelentes. A semana de engenharia começou com força total. A participação dos alunos foi efetiva. Nós tivemos aí mais de 100 pessoas. Nós tivemos também a participação de engenheiros formados, de pessoas do Brasil todo, outra coisa também que é muito boa, muito interessante. A pandemia, como eu falei no começo do dia, a pandemia ela trouxe o distanciamento social, mas ela possibilitou que esses eventos remotos abrangessem mais pessoas do que se fosse um evento presencial, né? Então, muitas pessoas aí que não poderiam estar presentes se fosse realizado em auditório, estão presentes aqui. Isso é muito bom. Então,
Eu só reforço a todos para continuarem assistindo as palestras nos próximos dias. Boa noite e saúde a todos. Um abraço, professor Sérgio. Obrigado, pessoal. Um abraço, boa noite. Fiquem com Deus e se cuidem. Um abraço a todo mundo, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.